e divulgar as pesquisas, produções e produtos realizados no Brasil e na América Amazônica acerca das audiovisualidades e das dimensões imagéticas e sonoras. Esse encontro é uma realização do Visagem, Grupo de Pesquisa em Antropologia Visual e da Imagem da Universidade Federal do Pará, coordenado pela professora doutora Denise Cardoso. Agradecemos aos nossos patrocinadores e apoios, a FAPESPA, Fundação Amazônia de Amparo, Estudo e Pesquisa, o PPGSA, Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia, LAANF, CAPES, IFCH, CNPq, PROPESP, ABA, Revista Visagem e o LAV. Para compor a solenidade de abertura, convidamos o senhor Gilmar Silva, vice-reitor da UFPA, a professora doutora Voiner Ravena Canhete, vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Sociologia e Antropologia, desculpa. E a professora doutora Denise Cardoso, coordenadora do Grupo Visagem. Do Programa de Sociologia e Antropologia, da qual nós fazemos parte, que é um apoio incondicional a todas as atividades que nós desenvolvemos, temos também um apoio institucional da administração superior, a partir da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a reitoria, na figura aqui representada pelo professor Gilmar. Então, é muita gratidão que nós temos em termos da própria casa e apoiar essa possibilidade de encontro em referência à antropologia e às ciências sociais e às humanidades de modo mais amplo. E, nesse sentido, também agradecer algumas pessoas. Rapidamente, eu gostaria de frisar, o Grupo Visagem é, de fato, um grupo, é uma parceria, é um encontro de pessoas, né, que tem essa finalidade, de alguma maneira, proporcionar o desenvolvimento de debates em termos da visualidade, que não se restringe à antropologia, mas outras áreas afins, artes, comunicação e as humanidades de modo geral. E também destacar o grupo que é composto de várias comissões, agradecer a Paula, nossa cerimonialista, agradecer a Leila Leite, agradecer o Breno Salles, agradecer a Lorena, a Michel, e a Taren, as pessoas que estão mais próximas nesse momento, mas especialmente, espero que não fique com ciúmes, o Alessandro, que é uma pessoa que é incansável em termos tanto da revista quanto do próprio grupo e do evento. O Miltinho, que ele não está aqui presente, porque está participando da Unpox, mas ele é uma pessoa também de muito destaque e de muito carinho que nós temos em relação a ele. Então, o grupo ele é formado por estudantes, principalmente de ciências sociais, sociologia e antropologia, no caso, principalmente antropologia, e aí faz com que nós tenhamos essa possibilidade, né, dessa nova versão de um encontro da antropologia na América Amazônica, que não se restringe à América Amazônica, conforme eu já frisei, mas que é uma oportunidade de pensar a nossa região e outras que, porventura, tenhamos interesse em relação à pesquisa. Então, mais uma vez, muito obrigado e desejar a todos um ótimo evento. Com a palavra, a doutora Voiner. Bom dia. Obrigada por fazer parte do evento. É uma honra poder compartilhar o espaço, compartilhar a iniciativa e, na realidade, a continuidade, já que essa é uma segunda versão do evento. O evento abrilhanta a atividade do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia. Ele está vinculado diretamente ao programa e nós muito nos orgulhamos e nos sentimos agraciados realmente pela oportunidade, a possibilidade de ter uma professora como a professora Denise envolvida, capaz de envolver os alunos e, especialmente, em ter alunos envolvidos nessa atividade. O evento ele expressa
certamente, a articulação do corpo docente, do programa, e a oportunidade de apresentar o resultado daquilo que o próprio programa vem produzindo, do ponto de vista daquilo que os alunos fazem na produção de conhecimento, seja exclusivamente uma perspectiva visual, como um dado, como também outras formas de dados e de fazeres acadêmicos também. Me sinto muito feliz por compartilhar uma mesa como essa. O professor Gilmar comentava com ele há pouco, começamos nossa vida acadêmica juntos em Abaetetuba, muitos anos atrás, muitos anos atrás mesmo. A professora Denise e fomos colegas de graduação. É muito bom a gente construir trajetórias em conjunto, é muito bom celebrar esses momentos em eventos como esse, que a gente espera que os alunos possam, daqui a alguns anos, estar fazendo o mesmo tipo de comentário, talvez, que eu esteja fazendo agora, e que essa sala fique cheia, e de muita participação e de muita atividade acadêmica para todos nós. A gente agradece os convidados que já estão aqui presentes e aqueles que estarão chegando no transcorrer da semana. E, para finalizar, o vice-reitor, senhor Gilmar Silva. Bom dia a todos e a todas. Queria saudar a mesa, a professora Denise, querida colega, a professora Voine, que já nos denunciou ali, dos nossos tempos. E eu queria também destacar a presença aqui do professor Romero, que é um colega também que a gente se encontrou muito aí por essas estradas, por esses campi, aí falamos muito de educação nesse estado inteiro. Dizer da nossa alegria em receber os colegas aqui, tem colegas também de outros países, de outros estados, dizer que esses eventos são fundamentais, sobretudo no momento tão desafiador que nós estamos vivendo, que as pessoas têm que ter uma palavra-chave antes de falar, e se lamentar. A gente está nesse momento dialogando, eu saí do CONCEP agora, nós estamos num debate pesado lá sobre a 241, que aí está arrebentando com toda a lógica e possibilidade de desenvolvimento do nosso Estado, do nosso país, e que nós, das universidades, temos uma responsabilidade muito grande em colocar isso em debate, e colocar a nossa posição contrário a qualquer ação que se coloque contra os trabalhadores. Eu acho que, contra a população de um modo geral, não só os trabalhadores, mas a sociedade em geral, eu acho que uma medida dessa, de uma geração, 20 anos é uma geração, é extremamente assustadora e que nós temos que nos posicionar contrário a isso. Dizer que um evento desse, que foca na Amazônia, mas não só na Amazônia brasileira, mas em toda a Amazônia, pensando as imagens, pensando as vozes da Amazônia, é muito importante e precisa ser colocado em foco. Nós, da administração superior, estamos muito preocupados e à disposição para que a gente possa realizar esses eventos que estabeleçam esses diálogos com o resto do mundo, com o país, com o Estado, mas também com o resto do mundo. Nós temos questões que não são particular do Estado, não são particular da Amazônia, mas são particular da terra, e que nós precisamos nos colocar, e eu acho que a antropologia tem um papel muito importante nesse sentido, de colocar essas questões e colocar isso a partir de uma perspectiva de raiz, a partir de uma perspectiva que fundamente o todo. Então, é nesse sentido que nós, da administração superior, desejamos um bom evento a todos e nos colocamos à disposição para contribuir naquilo que tiver ao nosso alcance. Muito obrigado. Convidamos a professora Denise a permanecer na mesa. E chamamos agora o professor doutor Romero Ximenes para compor a mesa de abertura. Obrigada, professor Gilmar. Obrigada, professora Voine.
Então, dá início à mesa de abertura, com o tema Imagem Imaginária da Amazônia, professora doutora Denise Cardoso. Obrigada. Eu gostaria também de chamar a atenção de que a nossa mesa seria composta pela professora Celda Costa, mas, infelizmente, por motivo de saúde, ela não pôde vir a Belém. E a professora Ana Lobato também, que ficou impedida devido à sua pesquisa de campo e viagem para evento. Então, nós lamentamos esse ocorrido, mas, de certo modo, nós mantemos os contatos e as parcerias em atividades posteriores. Gostaria, mais uma vez, de agradecer, né, o aceite do professor Romero, aqui especialmente para compor esta mesa e participar do evento, mas de destacar a presença de alguns colegas. Quando eu falei na minha fala inicial, né, chamei a atenção do apoio institucional da nossa casa, do programa, gostaria também de destacar que é muito bom a gente ver na plateia pessoas que nos são muito queridas e muito próximas, que, independente da sua agenda, estão aqui presentes. No caso, a professora Angélica Maués, agradeço imensamente a sua participação. A colega Thelma Amaral, também, do Laboratório de Antropologia, a professora Socorro Amoras, a professora Carolina Venturini, da Faculdade de Arte e Fotografia. Também temos aqui presente a participação representada pela UNAMA, a professora Neila, e também alguns colegas, Eusalina, que também aqui se faz presente, que dão apoio a essas atividades. E, em relação a essa participação, são vários os colegas que estão trabalhando nos seus GTs, nas suas organizações de mesa, e também gostaria de destacar, nesse sentido, a vinda do professor José Ribeiro, o professor Renato Atias, o professor Glauco, o professor Jesus Marmanilo, e uma série de outras pessoas, como, por exemplo, a professora Liliana também. E, no nosso grupo, gostaria de frisar a nossa consideração em relação ao Hélio Neto, ao professor também Daniel Fernandes, e a Shirley Penaforte estão organizando também atividades, em especial, no caso, relacionada a mesas e exposição. A nossa intenção nesse evento não é, como eu já chamei a atenção, a falar apenas sobre a Amazônia. O nosso foco principal seria essa preocupação, né, de fazer com que nós tenhamos visões e falas a partir da nossa percepção, das pessoas que vivem aqui, das pessoas que pesquisam aqui, que são da região, mas no sentido de também ampliar o debate, ou seja, de não falar somente da Amazônia, sobre a Amazônia, ou a partir da Amazônia, mas também contribuir num debate mais amplo sobre a questão de imagem e imaginário, já que nós estamos numa relação muito forte com outros países da própria América Latina, não apenas na América Amazônica, em relação à Europa e também ao continente africano e, de certa medida, também com a Ásia. Então, essa perspectiva, para além dessa visão eurocentrada, é justamente que faz com que nós tenhamos essa motivação, essa ideia de que nós podemos quebrar determinados posicionamentos relacionados a uma situação hegemônica e que, a partir de meados da década de 80, já no final do século passado, já tivemos uma quebra de posicionamentos, ou seja, a ciência, o conhecimento, os saberes produzidos para além daquilo que era convencional. Então, em determinado momento, nós temos estudos considerados pós-coloniais ou decoloniais que trazem essa quebra de uma determinada fronteira e hegemonia, fazendo com que grupos subalternos possam, de certo modo, em certa medida, também se tornar protagonistas. E esse diálogo também se faz de modo interessante em relação às artes, mas também em relação à própria ciência. E, nesse sentido, é que o diálogo se estabelece. O diálogo onde nós temos uma proposta de polifonia, onde não apenas um determinado grupo tem autoridade para falar, para produzir, para publicar, mas também que outras pessoas, outros grupos, até então subalternos, possam participar desse diálogo, seja a partir daqueles marcadores sociais de gênero, de classe, de raça e etnia, que, nesse sentido, passam também a produzir, não apenas discursos, através dos escritos, mas também a partir da oralidade e a partir das imagens. Então, essa perspectiva, a antropologia propõe principalmente com essa ideia de uma polifonia, ou seja, de várias vozes, mas também de várias percepções sobre a realidade. E essa percepção
inclui aí a própria produção imagética, a partir da produção fílmica ou fotografia, ou em relação a outras representações, mas também em relação ao imaginário. Então, quais são as imagens e quais são os imaginários que nós trazemos? E como isso está carregado de preconceito, como isso está marcado por uma situação de dominação. Então, nesse sentido que esse tipo de encontro se faz valer por essa possibilidade de pôr em dúvida, de questionar não apenas ideias, mas posicionamentos sociais. A ideia não é de quebrar paradigmas, não é de fato, nós negarmos o que foi feito em relação ao que antecedeu a esse momento de descolonização ou de novos momentos da ciência, mas de fazer com que haja um diálogo. Alguns autores e autoras se manifestam criticando intensamente alguns autores, mas esses autores são considerados extremamente importantes, como é o caso de Deleuze e Guattari ou de Foucault, que, embora não tenham a perspectiva decolonial, mas continuam a contribuir de maneira significativa na produção de conhecimento e muito contribuir para a superação dessas desigualdades. Então, o debate ele se instaura de tal maneira que não apenas a antropologia se faz presente nesse sentido, mas outras formas de apreensão dessa realidade e de produção de conhecimento. E aí a imagem se faz importante nesse aspecto, porque a nossa realidade também ela é muito carregada por esse ponto, ou seja, a imagem no nosso momento contemporâneo, ela é um dos elementos da nossa própria forma de comunicação e forma de expressão do nosso ser, da nossa essência. Não é possível nós hoje não atrelarmos as nossas práticas em relação à questão da cultura digital, de uma cultura que se estabelece a partir da mediação das redes de computadores. É impensável pensar as artes apenas em um determinado aspecto, em relação à nossa expressão, seja no dia a dia, seja na academia, seja de modo mais excepcional, a imagem ela se faz presente. Então, é importante pensar como as relações sociais estão sendo estabelecidas hoje. Como, de alguma maneira, as relações de dominação se mantêm ou elas são rompidas. De que maneira nós observamos essas expressões de si em relação à sua identidade de grupo ou às suas identidades marcadas por amplitude em termos da sociedade, da identidade mais ampla ou circunscrita. Então, pensar o que era esse ser hoje, esse ser humano, para além dessa dicotomia do visual marcado pelo virtual e o real, a gente traz também algumas situações que trazem no dia a dia essa relação, né, entre o virtual e o real, mediado pelos computadores, mas principalmente essa ideia imagética. Não apenas as postagens, não apenas o compartilhamento, as expressões a partir das fotografias, a produção fílmica, mas também como nós interagimos em relação a isso. Como é que nós estamos lutando, como é que nós estamos fazendo as nossas reivindicações, como é que nós estamos nos expressando. Então, não existe, de fato, não se considera que mesmo aqueles perfis fakes, mesmo aqueles que estão se expressando dessa maneira, é uma possibilidade também de manifestação e de relação com essa sociedade. Então, não é, de algum modo, pensar apenas, conforme eu já destaquei anteriormente, que nos detenhamos apenas à América. Né? É importante, sim. É reconhecido que, na nossa região, nós geralmente nos relacionamos de modo muito mais intenso com outras regiões do Brasil, muito mais, às vezes, com a região sul e sudeste, com outros centros, e, às vezes, com a região nordeste, e pouco diálogo há, efetivamente, por exemplo, com os estados de Roraima, do Amapá, do Amazonas, do Acre. Claro que existe toda essa questão da extensão territorial, há uma dificuldade imensa em termos de financiamento de pesquisa nesses moldes, ou seja, a região ela é ampla, então o custo ele é elevado, mas nós temos, sim, que reconhecer que, na maioria das vezes, nós nos relacionamos mais com fora da Amazônia do que propriamente com os nossos vizinhos e nossos parceiros. E, em se tratando de América Amazônica, ou seja, para além das fronteiras políticas do Brasil, mais ainda. Pouco nós temos diálogos. Então, a cada momento em que nós estabelecemos um encontro com essa temática,
a proposta da América Amazônica é justamente para nós cobrarmos e proporcionarmos essa oportunidade de diálogo e de encontro. Não é a intenção de nós estabelecermos o que seria certo, o verdadeiro, de que nós vamos ditar alguma coisa aqui, mas ao contrário, né? Nós reconhecermos que nós estamos muito fechados e que é preciso dialogar de fato, ouvir, não apenas nos expressarmos na nossa maneira, mas também tentar conhecer esse outro que está tão perto e que nós não damos atenção. Mas pensar a região amazônica também se faz necessário, na medida em que há uma característica muito própria, que eu acredito que o Romero, como especialista, como uma pessoa que conhece, uma pessoa que se envolve de maneira muito afetuosa em relação a esse tema, e vai, de alguma maneira, trabalhar essa questão. Mas, assim, também, a partir daqui, nós quebrarmos um pouco essa ideia de que nós não teríamos essa oportunidade de produção. E não apenas em relação a uma América Amazônica, mas aos seres humanos como um todo. Não apenas em relação a esses povos que aqui estão, que existem em termos de uma grande diversidade, como os povos indígenas, povos quilombolas, povos ribeirinhos, ou uma série de outras classificações dos povos da Amazônia. Mas pensar também outros povos, outros grupos étnicos, outros grupos sociais, seja em que lugar desse planeta possa ocorrer. Então, proposta de se pensar a relação que existem as relações humanas no continente africano. De que maneira? Não pensando que nós temos um passado que precisa ser compreendido por um processo que nos aproximou desse continente, mas também contribuir para a produção do conhecimento desses países, dessas nações e desses povos, que também, de alguma maneira, nós iremos alavancar em termos da produção científica. E pensar também as relações sociais, como falei, também para países de outros continentes, para além disso. Então, a sociedade humana é o nosso ponto central. Pensar, a partir das ciências sociais e humanidades, as relações sociais pelas imagens, eu acredito que nos motiva a estar aqui presente nesse encontro. E, desse modo, chamar a atenção de que há essa intenção de reflexões que não sejam apenas dessa produção dos chamados cientistas ou das cientistas, mas pensar conhecimentos outros para além da fronteira da academia, pensar saberes que são construídos para além da ciência e pensar conhecimentos e percepções também para além desse grupo restrito que é o grupo das universidades e instituições de ensino e pesquisa. Então, desse modo, de fato, pensar a Amazônia é envolver toda essa complexidade, mas pensar também em termos da complexidade do nosso próprio ponto de vista, que é o científico. Então, não apenas ser um encontro nosso, acadêmico, mas também ser um encontro de seres humanos. E é olhar o outro, né, como a professora Kátia Mendonça sempre chama atenção, nessa postura ética, principalmente de não transformar esse outro em uma coisa, mas de olhar seres humanos de tal maneira que ele também seja incluído nesse estatuto. Então, influenciada por Buber e uma série de outros pensadores, a professora Kátia Mendonça, que infelizmente não poderá participar desse evento, porque tem outros compromissos, ela é uma pessoa que influencia bastante por conta dessa postura ética, dessa relação, de não ter o outro ser humano como uma coisa que vai ser observada, passiva, dominada. Ele não é um objeto a ser pesquisado. Outros seres humanos são seres humanos. E é importante pensar, a partir dessa unidade, também a diversidade. E, a partir dessa diversidade, portanto, pensar também como a gente lida com a diferença. Então, a situação é complexa em termos da sociedade humana, e aqui na sociedade mais próxima, no caso das populações e povos amazônicos, essa diversidade, essa complexidade, ela também se faz de maneira bem acentuada. Então, não é fácil pesquisar a Amazônia por conta dessa complexidade, conforme eu já destaquei, são muitos os povos, são muitos os grupos étnicos, são muitas as realidades, e às vezes a gente separa em caixas como se fosse o nosso conhecimento disciplinar. Mas a Amazônia, ela, ao mesmo tempo que ela é diversa, apesar de toda essa situação,
ela também pode ser de maneira única, justamente por conta dessa realidade que se faz em termos socioambientais. Então, muito já foi dito sobre a Amazônia, muito se fala, né? É uma marca, é um nome, é uma referência, falar em Amazônia, tem um certo modismo, mas vamos pensar para além disso. Creio que é responsabilidade nossa também contribuir para a superação de estereótipos, contribuir para a superação de preconceitos em relação a esses povos, sejam os índios, comumente chamados indígenas, que, na verdade, eles não gostam, e elas não gostam de ser denominados dessa maneira, não são indígenas, são caiapó, são gavião, são tembé, e assim sucessivamente. E povos quilombolas que estão também marcados por uma identidade de um novo reconhecimento, ou povos ribeirinhos, ou povos da floresta. Então, como é que isso é caracterizado em termos dessa relação? Então, pensar a Amazônia a partir das suas imagens, das suas representações, das suas relações marcadas pelo imaginário que nós criamos, eu acredito que seja muito interessante ter como tema central de um encontro desse porte. É muito interessante que nós pensemos e tenhamos a oportunidade de debater todo um processo histórico, todo um processo marcado na nossa territorialidade, portanto, na nossa identidade. Então, a Amazônia, apesar do modismo, apesar de ser uma marca que vende muito bem, mas ela tem que ser pensada em termos dos seus povos e das suas populações. E esses tempos não são tempos fáceis, ao contrário. São tempos difíceis, são tempos de exceção, são tempos em que nós não temos certezas mínimas do que havia em relação à nossa região e ao nosso país como um todo. Então, se já era um momento difícil, nós devemos acentuar o nosso debate, porque esse momento em que há um governo ilegítimo, um governo golpista, marcado por uma série de atitudes contrárias aos interesses, de um modo geral, da população brasileira, há que se fazer um debate também que inclua essa questão. Então,